Voltamos, Brasil! 964-450532 está liberado para vocês o telefone, o WhatsApp do programa, viu, gente? Agora é o momento. Eu sei que todo mundo aí, quando chega, está naquela fase aposentando, querendo aposentar, todo mundo tem dúvida. Gente, é complicado, eu tô falando sério, até para gente que é apresentador, para entrevistar, para fazer as perguntas, porque toda hora muda. E a área previdenciária é uma área muito difícil, né, essa área jurídica, para a gente entender. Então, assim, se você está tendo alguma dúvida, está precisando de orientação, é só mandar a sua pergunta agora, 964450532. Daqui a pouquinho esquece, hein? Porque assim, eles não mandam na hora que a gente fala, e depois fica o desespero de mandar as perguntas, e aí o programa já está com outro convidado, e aí não dá. Doutor Afonso, bem-vindo, tudo bom? Tudo ótimo, muito bem estar aqui, obrigado pelo convite, estou super feliz. Eu que agradeço. Doutor, vamos lá. Vou ler o de praxe aqui para a gente tentar entender, e você que está em casa também, ó. A revisão da vida toda, gente, é um dos temas mais comentados, tá? Pelos aposentados aí, que estão insatisfeitos com os valores que recebem de aposentadoria. Aí tem aquelas perguntas básicas, né? Eu me aposentei em 2021 por invalidez, depois de um longo período de auxílio-doença. Porém, meu benefício, diminuiu. Eu posso pedir a revisão? Ele falou que se aposentou em que data? 21. Em 2021. Então, na verdade, como ele se aposentou em 2021, já foi com a regra nova. Então, na verdade, ele não consegue pedir a revisão da aposentadoria dele. Na verdade, tem que ser aquelas pessoas que se aposentaram antes de novembro de 2019. Então, antes de 2019. Então, isso é importante para você que está em casa saber. Então, todo mundo aí que se aposentou até antes de 2019, então de 99 até novembro de 2019, tem a possibilidade de pedir, requerer aí a revisão da vida toda para que você consiga aí ter uma aposentadoria melhor. O que é preciso fazer, doutor? Quem está dentro desse período? Quais os documentos? É muito importante que procure sempre um advogado de sua confiança. Então, eu sempre digo, procure alguém de confiança, porque você não pode simplesmente entrar com a ação. É preciso fazer um cálculo antes. Porque muitas pessoas não fazem o cálculo, entram com o processo e podem correr o risco de ter uma redução. Imagina que você entra para pedir, quero aumentar a minha aposentadoria, e aí há uma redução. Então, não pode. Então, por isso que é melhor fazer um cálculo antes, para analisar se as contribuições lá de 1994, né? Porque o que é a revisão da vida toda, Nani? As pessoas ficam assim perguntando, o que é isso? Na verdade, o cálculo com a revisão da vida toda, ele leva em consideração as contribuições que você fez no INSS lá de trás, de antes de 1994. Então, se antes dessa data você tinha contribuições altas, salários altos, né? Então, agora vai se levar em consideração esses valores e aí você tem aí uma modificação da aposentadoria que você recebe hoje e até pode receber os atrasados. Então, você acaba recebendo aí um bolão de atrasado. Qual que é o teto máximo hoje? Na verdade, em torno de R$ 4.800, mais ou menos. E quando as pessoas estão pedindo hoje esse reajuste, está muito difícil conseguir, doutor? Então, isso é muito recente, porque, na verdade, aconteceu no final do ano, né? O STF decidiu que essa tese da revisão da vida toda, seria deferida, então, que era algo viável. Então, a modificação foi agora. Então, a gente não tem ainda muitas decisões, porque tem o quê? 2 meses que as ações acabaram sendo liberadas. Nossa, muito pouco tempo. Porque tinha muitas ações correndo, mas aí o assunto, ele entrou em repercussão, então parou tudo, para todos os processos no Brasil todo. Então, agora está começando a caminhar novamente. Então, a gente não sabe muito bem ainda o que vai acontecer. Mas tem alguma lei nova, alguma coisa já concreta ou não? Não, só mesmo essa decisão que foi de dezembro, né, que deu o deferimento do benefício, né? Ou seja, agora você pode requerer. Agora, o cálculo, cada caso é um caso. Então, não dá para a gente saber, porque cada caso tem que analisar a contribuição daquela pessoa, quanto ela contribuiu, quanto tempo contribuiu. Quanto tempo tem que contribuir? Vamos lá as perguntas básicas. Quanto tempo para aposentar? Então, quanto tempo, qual a idade? Beabá, gente, vamos lá. Idade e o tempo de contribuição. Homem, 35 anos de contribuição aí, né? Na verdade, a mulher, 30 anos. Agora tem a questão da idade. A mulher, 62 anos, o homem, 65 anos, com 15 anos de contribuição. Né? Houve algumas alterações. Então, isso é muito importante que você pegue o teu caso, leve para um advogado para que ele analise, porque para ver qual é a melhor saída. Agora, uma coisa que é bacana, sabe, Nani? As pessoas não se preocupam com a aposentadoria. E é muito importante que você que está em casa se preocupe com isso, mesmo que você for jovem, porque a gente só pensa na aposentadoria quando a gente está, né, cansado. Não, é importante que você, jovem, já comece a pensar nisso, faz aí um estudo com relação a isso, procura um advogado previdenciarista que te ajuda, né? Fala, olha, você precisa contribuir por tantos anos ainda, porque aí a gente está lá pagando, aí vira empresário, para de contribuir.
e aí depois vai ter um prejuízo muito grande, que é o que aconteceu com muita gente. E se você, por exemplo, doutor, trabalhou aí um tempo atrás, aí minha carteira era registrada. Depois saí, fiquei um tempo, minha carteira não foi registrada. Depois trabalhei mais um pouquinho. Essa coisa picadinha que fica. A gente consegue juntar, mas tem algum tempo que a gente consegue ser retroativo para a gente ajudar? Tem. Essas contribuições, a anotação na carteira é muito importante. Só que tem essa questão, no Brasil a gente sabe que existe esse trabalho informal, Sim. que não se registra muita gente. Então, o que você precisa também nesses casos? Para você que trabalhou por um tempo e não tem a carteira registrada, é importante que você procure um advogado. Aí não digo previdenciário, você procura um advogado trabalhista. Esse advogado trabalhista, ele vai fazer todo um trabalho ali para que você tenha esse registro, esse vínculo de emprego reconhecido na tua carteira de trabalho. Aí sim, isso entra para o cálculo também da aposentadoria. Consegue. Um advogado trabalhista consegue colocar o tempo na... Consegue. Aí, através de um processo trabalhista, existe todo... Não é tão fácil, não é tão rápido, mas é possível. Né? A gente tem que pensar assim, se é possível, vamos embora, não posso deixar. Se é possível, tem que tentar. Exatamente. Todo mundo, né? E hoje, vamos lá, me aposentei em 2020, porém na minha carta de concessão diz que me aposentei na regra antiga. Tenho direito à revisão, doutor? Olha que bacana, essa pergunta ela é uma exceção, porque na verdade as pessoas que têm direito à revisão da vida toda são aquelas que se aposentaram até 2019. Só que no teu caso você está falando, me aposentei em 2020, só que na carta de concessão fala que a minha regra foi a de 2019. Então nesse caso, tem sim, pode requerer. Pode requerer. Pode requerer a revisão da vida toda. Estou dentro do prazo de 10 anos. Eu acho que meu benefício não está correto. Isso quer dizer que eu posso dar entrada imediatamente com um pedido de revisão? Pergunta ótima, olha só, o que ela fala aí dessa questão de 10 anos que a gente não falou aqui ainda. Então você, para requerer a revisão da vida toda, precisa estar ainda num prazo de 10 anos do dia que recebeu o seu primeiro benefício até agora. Então se passou de 10 anos, infelizmente não tem como requerer aí a revisão da vida toda. Agora no teu caso você está dentro dos 10 anos, então como eu disse, precisa fazer um cálculo. E para fazer um cálculo tem que ser com alguém especializado, não pode se aventurar numa ação judicial e aí o benefício pode reduzir. Se reduzir, você vai ficar nervosa, vai ficar triste. Então, por isso que é bom fazer todo um levantamento. Pega a documentação, leva para o advogado, faz o cálculo. Nesse teu caso, eu acho que dá certo. E a pessoa que trabalha e não tem a carteira registrada por muito tempo, você consegue pagar por quantos anos para tentar depois? Na verdade, é essa questão que eu disse dos 15 anos, precisa fazer esse recolhimento. Mas a gente tem o LOAS, né, que é um benefício para as pessoas que acabaram... Mas o LOAS é um benefício para a pessoa... Isso. Que não tem renda. Que não tem renda, mas eu estou falando uma pessoa que trabalha. Então, ela precisa dessa contribuição. É a idade mais os 15 anos de contribuição. É bastante tempo. Isso eu tô falando, isso não foi registrado em carteira. Aí você vai no advogado trabalhista, faz o reconhecimento do vínculo na Justiça do Trabalho, o que é super possível. Reconhecendo o vínculo, a empresa ela tem que depositar lá o INSS, então faça um recolhimento de INSS, reconhece aquele período, leva para o advogado previdenciarista, daí junta todas essas informações e aí você consegue. Certo, tem perguntas para você, doutor, vamos lá? Boa tarde, sobre a área rural, doutor. Contribuinte rural, mudou alguma coisa, Ana Paula? Na área rural, na verdade, você tem a aposentadoria rural, que tem uma legislação específica. Ela é um pouco diferente, mas nós não tivemos alterações no período, assim, não. Isso não tem alteração, ela segue da mesma forma. A mulher, qual a idade, a mulher do campo e o homem do campo? Me aposentei, é essa pergunta? Não, essa é outra. Só estou perguntando do campo para fazer essa pergunta. Qual a idade? A mulher e o homem 60, do campo? Ela começa de 60 anos até 62 anos, então começou um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Certo. Boa tarde, queridos. Boa tarde. Boa tarde. Me aposentei em 2012. Porém, em 1987 a 94, eu tive contribuições altas e meu benefício veio com um valor bem inferior. Posso fazer a revisão da vida toda? Olha só, Nani, nessa pergunta, ela teve, então, contribuições antes de 94 que são altas, né? Que é exatamente o que nós estamos falando. Mas o problema é que ela se aposentou em 2012, então já passaram 10 anos. Como já passou 10 anos, não tem como requerer a revisão da vida toda. Em que pese você teria, sim, direito. Só que passou um ano. Se você tivesse feito isso, né, o prazo já... Nesse caso, não tem como. E aí não tem como fazer nada? Não tem nada, agora não tem o que fazer. Porque passou esse prazo dos 10 anos. Certo. Me aposentei por tempo. Porém, os meus melhores salários foram quando eu era militar. Tem como conseguir melhorar o benefício? Olha, nesse caso, acredito que sim. Tudo é uma questão da gente levantar o tempo, né? Então, de que data foi isso? Então, se foi nessas datas que eu mencionei, lá de trás, de 94 e tal, então é capaz que você consiga sim. Mas sempre considerando que você precisa estar ainda dentro dos 10 anos, como nós falamos. E hoje, qual a maior dúvida quando as pessoas estão te procurando, doutor?
As pessoas não sabem, na verdade, a questão assim, quando eu vou me Esse negócio aposentar. digital também tá complicado, hein? Mas se bem que assim, o acesso está muito mais fácil, porque agora tem o aplicativo, a vida da gente é aplicativo, né? Para vocês que são modernos, né? Mas a pessoa que está aposentando que não tem esse domínio da internet, fica mais difícil, fato, né? Isso é mais complicado. Em que pese está mais próximo, mas é mais complicado. Mas a pergunta que mais chega é no sentido de eu posso me aposentar, quando eu poderia me aposentar? As pessoas não sabem, não têm ideia de tempo. Então, a questão do tempo é muito complicado. Por isso que eu digo que é preciso fazer um estudo, né? E nós fazemos bastante estudos das pessoas jovens, que eu acho que aí você se prepara para o futuro, sabendo já, desde já, quando você vai se aposentar e para não ter surpresa. Porque às vezes você faz recolhimentos, tal, acha que vai receber um valor lá em cima e recebe uma aposentadoria bem ruim. E a pessoa jovem, ela tem que ter o mínimo da idade, né? Mesmo tendo tempo contribuído, né? Sim, não, hoje em dia é a questão da idade, é os 62 mulher, 65 homem. Então, já nem começar a trabalhar. E aí? Trabalha a vida inteira. Por exemplo, pega o Ronei ali, ó, que é super jovem. Está contribuindo já há anos. Vai precisar. E aí, ele tem que esperar a idade dele para depois aposentar? Mas hoje houve essa reforma, né? Então, com relação a isso, a gente não consegue mudar muito. O que vai fazer? Os jovens que trabalham já há um tempão? Tem que trabalhar até os 65 anos. O Ronei vai estar aqui, ó, pedalando e filmando aqui, ó. Nossa, mas isso que eu tô te falando, né? Mas aí já contribuiu mais do que o tempo. E isso? Ele consegue também definir um pouco o piso dele, aumentar? Como que é esse negócio do piso? Não, aí vai de acordo com o valor que ele recolheu. Então, se as Você pode aumentar um pouquinho? Foram altas, aí ele consegue aumentar. Mediante as últimas 30? Não, na verdade não. Agora se considera, esse cálculo que a gente está falando é exatamente até antes de 94. Então, se considera para a revisão da vida toda desde antes de 94. E o LOAS? Fala um pouquinho do LOAS para quem está em casa que não tem, viu, gente? Presta atenção nessa informação. O LOAS, todo mundo fica pensando que é simples. Não pode ter ninguém na família que tenha. Exatamente. Então, a renda da família, né, ela tem que ser aí 1/4 de salário mínimo. Então, na verdade, a renda da família precisa ser uma renda baixa. Essa pessoa não tem contribuição. Então, assim, isso também é uma garantia para aquela pessoa que não contribuiu a vida toda. Né, uma pessoa que não teve a oportunidade aí de recolher durante. Então, no final, né, quando chega na idosa, enfim, ela tem essa garantia de conseguir se aposentar. Então, eu acho que é uma tranquilidade que as pessoas acabam tendo, né, Nani? Certo. E qual a maior dúvida, doutor, hoje, que as pessoas que querem começar hoje para cuidar? Que você falou, Nani, a melhor coisa é começar já... fazer um levantamento. Então, acho que o importante é que você que está em casa, você, independente da idade que você tenha, se você é jovem, então faz um levantamento, descobre aí quanto tempo você vai precisar recolher, quanto tempo precisa trabalhar, né? E os valores que precisa ser recolhidos. Até você que é autônomo, não é? A gente está falando só de quem é empregado, de quem tem carteira assinada, o autônomo né? faz também? Ele faz o recolhimento, ele consegue fazer o recolhimento. Por exemplo, até dona de casa, Nani, a pessoa é dona de casa, então ela pode se aposentar. Você que é dona de casa, né? Eu acho que a gente tem aí um público que assiste, que está em casa. Então, assim, você precisa fazer esse recolhimento. Então, se você pode fazer esse recolhimento mensalmente, você sabendo dessa informação, porque foi fazer um levantamento, porque conversou com um advogado, você lá na frente consegue se aposentar. E aí sim, quando tiver mais velha, né? Quando a gente não consegue mais trabalhar ali, você tem uma renda, o que te traz uma tranquilidade na tua vida. E quais os documentos? Onde que ela faz? Como que ela faz? O passo a passo? Olha, na verdade você precisa. Tem a questão do INSS, muita gente consegue dar entrada na parte administrativa. Então hoje pelo site Meu INSS você consegue muitas informações. Ali você já consegue fazer muita coisa da parte administrativa. Agora, a administrativa nem sempre funciona e a gente precisa do judicial. Então nesse caso, procurando um advogado especializado na área, você não vai ter dor de cabeça nenhuma e deixa toda a complicação para o advogado que tem toda a especialidade de fazer entrar com o processo. Doutor, quem tem direito a receber a sua aposentadoria em caso de morte, de óbito? Na verdade, os seus dependentes. Então, quando a gente falece, né, então existe lá uma certidão de dependentes do INSS, que é o teu cônjuge, o teu filho, se for dependente, dependendo da idade, né? Então, são essas pessoas, que são aquelas que dependem de você necessariamente. Então, não adianta vir de terceiro parentesco, de terceiro grau, essa coisa não. Não vai receber. É só o cônjuge, né? Ou o marido, ou a esposa, ou o filho e filhos especiais. Filhos especiais, sim. Então, na verdade, tem a aposentadoria para essa questão também, para pessoas que necessitam, né, dessa ajuda. Mas isso já, quando a pessoa estava viva, isso já estava na documentação, Já fica na documentação. Já fica na documentação. E a aposentadoria hoje por invalidez, como que está, doutor? A aposentadoria por invalidez é uma aposentadoria que nós não tivemos tantas alterações nessa aposentadoria por invalidez, né? O que ela altera, na verdade, é na questão trabalhista, né? Porque você se aposenta por invalidez e você continua com o contrato de trabalho aberto muitas vezes, né? Não cancela o contrato de trabalho com a aposentadoria por invalidez.
E por invalidez hoje está bem difícil conseguir também, né? Tá, e a gente tem Porque, a questão de perícias, não né? é? Isso E essas perícias hein, que o pessoal tem reclamado muito também, que Demora vai fazer, bastante. demora aí, vai não sei quantos meses. E as filas, né? O tempo. Isso é um problema que a gente tem no Brasil, que não é de hoje, isso já é longo, né? Mas eu acho que por isso que eu digo, a ajudar, ter uma ajuda, né, de um advogado, de alguém especializado, pode encurtar esse tempo. Né? Mas tem muitas doenças que não estão aceitando, né, doutor? Tem várias que não acabam aceitando. As pessoas estavam pensando que está mais fácil. Mas aí faz um recurso, muitas vezes consegue através de recurso, com advogado. Sempre com advogado, né? Doutor, tem mais pergunta, vamos lá. Me aposentei por tempo, porém os meus melhores salários foram quando eu... Não, esse já foi, era militar. Eu tenho uma pensão federal. Eu consigo somar a aposentadoria que eu estou contribuindo atualmente? Nani, eu precisaria saber exatamente qual é essa aposentadoria que ela fala de pensão federal. Eu acredito que sim, mas é um caso específico que a gente precisa analisar para não responder errado para ela, mas acredito que sim. Tudo isso tem que passar para o advogado, né? Tudo, tem que analisar, tudo. né? É cada caso, né? É muito detalhe. E as pessoas hoje, quando estão procurando lá o escritório, qual a maior queixa? O meu escritório é um escritório trabalhista e previdenciário, então são áreas... Então você consegue resolver tudo. As pessoas procuram muito isso, né? Hoje em dia a gente tem muitas dúvidas relacionadas à questão de trabalho. E do trabalho, hein? Fala um pouquinho do trabalhista aí, já que uma coisa está atrelada com o outro. Na verdade, eu acho que hoje a gente tem aí uma mudança de governo, né? Onde a Justiça do Trabalho ela ganha um pouco mais de força nesse governo. E os trabalhadores vão se sentir certamente muito mais fortes, e isso será importante. O que a gente mais vê dentro do escritório ultimamente é uma coisa que é bacana, é a rescisão indireta. O que é uma rescisão indireta? A rescisão indireta é a justa causa no patrão que os empregados acabam dando, olha só. Como que é? Justa causa do? Pois é, porque o empregado faz alguma coisa errada, então ele recebe uma justa causa, demitido não recebe, tem algumas verbas que ele acaba não recebendo. E tem a justa causa que o empregado dá no patrão. Então, por exemplo, olha patrão, você não está fazendo correto isso, não está cumprindo com as suas obrigações, eu estou rescindindo o meu contrato de forma indireta. Então isso é muito bacana e muita gente nem sabe disso. Oi? Quanto que pega isso? Como que funciona isso? Para as pessoas entenderem. Então, na verdade... Porque é muito difícil, que geralmente quando entra o poder, essa coisa, o patrão está sempre achando que ele está por cima. Mas não funciona assim. Né, dono então, por exemplo, vou dar um exemplo. Está acontecendo alguma coisa com você que está em casa que não está correto. Ou você está fazendo horas extras e não está recebendo, ou não está recebendo o seu salário, o salário está atrasado, ou você não está recebendo o seu vale-transporte. Enfim, tudo isso que estiver acontecendo com você, você pode conversar com o seu advogado e aí você faz uma documentação que vai dizer para a empresa, olha, eu estou rescindindo meu contrato e a partir de agora eu não vou mais. Você pode fazer isso com o seu patrão? Pode fazer isso com o seu patrão. E é difícil isso? Não, não é difícil. Muitas pessoas estão conseguindo ganhar do patrão? Sim, se você tiver a documentação, se você estiver comprovando, se for verdade aquilo que você está falando, se tiver prova, você consegue. Não é uma briga bem difícil isso aí? Eu acho que não. Acho que se tiver a documentação... Lei é lei, né? Eu acho que se você trabalhou um tempão e não foi registrado, como que funciona isso? Então, tudo é questão de prova. A Justiça do Trabalho é uma justiça que precisa se provar. Então, você prova hoje com WhatsApp, com conversa, com testemunha, muitas pessoas que viram, que sabiam que você trabalhava lá. Então, uma vez comprovado através de testemunha, né, e sendo verdade, tudo aquilo, óbvio, aí você consegue provar. E aí pode Mas dar uma briga boa. Causa no patrão. Pode dar justa causa no patrão. Então, esse é um caso que é bem bacana. Eu nunca escutei isso na minha vida, justa causa no patrão. Complicado, né? Boa tarde, tudo bem, Nani? Tudo. Em relação ao pente fino do INSS, quem recebe auxílio acidente há mais de 10 anos pode ser chamado? Com relação ao pente fino do INSS, não, ela já passou 10 anos, então ela não vai ser chamada. Explique então isso. Então, na verdade, aqui, olha, em relação ao pente fino do INSS, se você já passou 10 anos aí, então você, na verdade, não é chamado para que você tenha aí uma revisão do que você recebe. Então, acredito que nesse caso ela não tem que se preocupar. Tem que ter tem uma data certa? Na verdade, passou de 10 anos, né? Ah, não pode? Não, daí não pode. Tem que ser menos? Tem que ser menos. Daí pode acontecer. Tá vendo como a desinformação, a gente fica muito perdido nessa da lei, né? Tenho 23 anos de trabalho na área insalubre, né? Pode pedir aposentadoria? Boa tarde, o Henrique. Então, olha lá, no caso do Henrique, a insalubridade, aí, ela faz uma aposentadoria especial, Sim. né? Então, reduz. Mas não é só precisa saber exatamente se estão esses 23 anos de contribuição, quanto tempo ele contribuiu exatamente, a gente não sabe os outros contratos dele, né? Qual é o diferencial de tempo, você sabe? Diminui. Na verdade, ele precisa ter 35 anos de contribuição para homem, 30 para mulher. Na especial, reduz para 25...
O que são considerados, mediante a nossa lei, insalubridade? Insalubridade? Então vamos lá, tudo aquilo que faz mal para a tua saúde e que vai te matando aos poucos, Sim, mas né? para dentro da lei, quais são? Então, dentro da lei. Então, por exemplo, se eu trabalho numa cozinha, uma cozinha quente demais, então aquela temperatura ela vai me fazendo mal. Por exemplo, quem trabalha num lava rápido, então fica ali lavando o carro, aquela água fica molhada o tempo todo. Tá. Trabalho numa câmara fria, é gelado. Trabalho com eletricidade, né? Daí tem que fazer um estudo para saber exatamente qual é. Detetização. Existe também a questão de barulho, né? Que também faz mal. Então, muitas vezes o barulho que você trabalha aí é alto demais. Quem trabalha com som no ouvido... Sim, mas daí tem que ver os decibéis, né? Na verdade, se não for tão alto, se for um volume mais baixo, aí não tem esse problema. Por isso que tem que fazer perícia. Aí tem uma questão de perícia, se faz um levantamento, se faz um estudo. Trabalha também, as pessoas que trabalham que recolhem o lixo também, né? Sim, também, porque trabalha com material, né? Material o tempo todo, né? Que faz mal, exatamente. Certo. Hospital, quem trabalha em hospital, com exames médicos. Só para explicando para vocês que estão em casa. Então aproveitem que ainda dá tempo de mandar a sua pergunta, hein? Boa tarde, querido. Sou a Renata. Pode me tirar uma dúvida? Fui CLT por 15 anos, mas a partir de 2021 sou... É MEI que fala? Por MEI, exatamente. Sim. Como devo proceder para a contribuição completar 4 salários e poder considerar em qualquer situação que eu não vou receber somente um salário? Nesse caso, Renata, eu não consegui entender exatamente a sua pergunta, mas a contribuição como MEI, ela é simples de você fazer, né? Deve fazer da mesma forma. Ela quer complementar 4 salários, eu acho que ela quer receber mais. E poder considerar em que situação que eu vou receber somente um salário. Eu acho que ela está com medo de receber um salário. Precisa fazer o cálculo. Então, na verdade, tudo é uma questão de fazer o cálculo, analisar para saber exatamente quanto que você precisa contribuir. Você pode pagar, doutor, igual antigamente, por exemplo, estou faltando 2 anos. Não, você não consegue ir lá e pagar de uma vez só, você tem que pagar os 2 anos. E se você, por exemplo, estiver em atraso, eu saí de um emprego, perdi um emprego, me falta 4 anos, eu estou desempregado, mas eu posso pegar o meu dinheiro e... Então, se tiver em atraso, na verdade, assim, a contribuição ela deveria ter acontecido, não aconteceu, aí você pode ir fazer essa quitação. Até quanto tempo? Agora você não... Até quanto tempo que você... Quantos anos que a gente consegue quitar, assim? Perdi um emprego, estou desempregada... 6 anos. Ah, não, mas aí você não consegue, porque essa contribuição não existe. Então, você vai ter que trabalhar aí os 2 anos para frente. Você não consegue falar, vou pagar 4 anos para trás. Não, isso não pode, porque isso não é fácil, né, Nani? Então, todo mundo ia lá, contribuir e se aposentava. Mas nem um pouco. Se você acabou de sair de um trabalho, você perdeu aquele emprego, você não consegue. Não consegue. Infelizmente, não vai conseguir. Porque às vezes mas é uma questão de não dar errado, porque pode ter coisa errada, né? Mas você estaria pagando do mesmo jeito, né? Nem se provar Estaria. Que perdeu o emprego, também não, né? Não, aí não consegue. O que você aconselha, então, às pessoas hoje? Quais os documentos básicos que a pessoa tem que... Eu acho importante você guardar toda a documentação. Eu vejo que as pessoas acabam não guardando, né, documentos. Então, é importante, você trabalhou em algumas empresas, guarda a tua carteira profissional. Por mais que hoje seja tudo digital, né, mas os documentos lá de trás, eles têm que ser guardados, organiza, documento se deteriora. Então, a gente pega muita carteira, Nani, que não dá para ler, que está molhada, que está suja, e é importante ter esses documentos. Então, eu acho que guardar tudo isso, chega na sua casa hoje, depois que você ouviu aqui o Afonso, aqui na Nani, então você chega, organiza a sua documentação, tudo que você tiver, faz uma pastinha bonita, organizada, leva, procura um advogado, pede para algum amigo, alguma referência aí de advogado que você conheça, que confia, vai lá, faz o cálculo para você. Eu acho que todo mundo tem muito direito, é que a gente não sabe dos nossos direitos, a gente não sabe a quem recorrer. Todo mundo só exige os deveres, né? Os direitos nós temos também, né? Exatamente, é importante que Maravilhoso, você tenha. Adorei você. Imagina, obrigado. Advogado trabalhista e previdenciário, perfeito. A gente vai conseguir aposentar. Pois é. De um jeito ou de outro, né? Precisa. Obrigado, né? Maravilhoso. Esse é seu Insta? Esse é meu Insta, olha, fica aí o convite para que vocês me sigam aqui. A DV Coach aqui. está aí, vamos seguindo. Tem muitas informações bacanas, a gente traz bastante coisa bacana aí. Volta mais vezes? Com certeza. Obrigada, Obrigado, eu que agradeço. Fica comigo, nós vamos para o intervalo comercial. Um minutinho só e a gente já volta. Vamos falar de teatro, gente. Ó, Simone Zucato, atriz, tá? Volta aos palcos em um espetáculo Visão Voador. Tudo isso daqui a um minutinho.